Na ação penal 506-3130-17, depoimento do senhor Fábio Colete Barbosa. Senhor Barbosa, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito. Senhor Barbosa, o senhor prestou um depoimento aqui já perante a justiça, numa outra ação penal, 505-49-3288. Acho que o senhor deve estar lembrado desse depoimento, não? Sim. Aquilo que o senhor disse, o senhor teria alguma coisa a retificar? Alguma coisa que o senhor gostaria de corrigir? Não. Aquilo que o senhor disse corresponde à verdade que o senhor conhece? Exatamente. Perfeito. Então eu vou aproveitar esse depoimento, como foi requerido pela defesa do senhor Antônio Palocci, sem prejuízo aí de perguntas complementares por parte das defesas e do Ministério Público, certo? E dito isso, eu passo então a palavra à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia, doutor Fábio Barbosa. Bom dia. Doutor Fábio, o senhor poderia rapidamente só fazer um histórico da sua formação e da sua atuação profissional? Eu sou formado em administração de empresas. Eu atuei em empresa comercial Nestlé, depois no setor financeiro durante muitos anos, enfim, e inclusive recentemente na Editora Abril, e agora estou em conselho de algumas empresas. Correto. Eu posso me estender, eu tentei ser breve na medida que foi sua sugestão. Correto. O senhor compôs o conselho de administração da Petrobras? Sim. O senhor se recorda o período? 2003 a 2011, meados de 2011. Correto. O senhor também compôs o comitê de auditoria da Petrobras durante esse período? Sim, não durante o período todo, porque ele foi constituído um pouco mais adiante, mas sim. Correto. O senhor foi perito financeiro do comitê de auditoria para fins da Sarbanes-Oxley, ou a SOX, na Petrobras? Sim, essa era a denominação. Correto. E qual era a sua função nesse cargo, nessa função? Quais as atividades inerentes a essa função que o senhor exercia? O Comitê de Auditoria foi criado para atender às especificações da Lei Sarbanes-Oxley, como o senhor bem mencionou, e era para basicamente atestar a confiabilidade, vamos dizer assim, de um relatório chamado F20, enfim, uma coisa específica da legislação americana, e também para a criação do que chamamos controles internos, que garantiria, através de uma sequência de aprovações, que as informações prestadas nesse relatório estariam corretas. Então, começamos a implementar na época o que é chamado como controles internos, que é um processo que levou vários anos para ser concluído. Correto. O senhor pode dar pelo menos uma ideia, um desenho geral de como era o sistema de controle interno da Petrobras durante esse período em que o senhor ocupou esses cargos? Fazendo a ressalva de que existia, enfim, auditoria interna, órgãos de conselho fiscal e outros órgãos, o que foi feito ali foi a criação de um processo, de novo, chamado controles internos, que visava, através de eu vou usar uma expressão aqui, não sei se correta, mas é tipo uma escada, né? Onde você começa com a aprovação lá de baixo e todo mundo vai aprovando os determinados relatórios, até chegar lá em cima para o diretor financeiro poder assinar, dizendo que os números estão em conformidade com as atividades que tinham acontecido na empresa, e a partir daí isso aí é depois enviado para o conselho e depois enviado num relatório grande que ia para os Estados Unidos como uma empresa que tem suas ações negociadas na Bolsa. Certo. Nesse processo de controle que o senhor citou agora, o senhor tem uma ideia, ainda que estimada, de quantas pessoas eram envolvidas? Olha, eu sempre com essa ideia de que eu não lembro, mas é um número muito grande de pessoas que participaram a construção. Deixa eu deixar mais claro, se o senhor me permite. Claro. O processo de controles externos estava em construção, né? Então tinha uma organização inteira, tinha gente, tinha consultoria externa, tudo para montar
esse sistema de maneira que as aprovações pudessem acontecer de uma forma sequenciada, dando maior credibilidade. Mas, sei lá, desculpe a informalidade aqui, mas há dezenas de pessoas, né? Correto. E a montagem desse sistema de controle, então, pelo que o senhor narrou, foi, enfim, elaborado de uma forma bastante criteriosa e com, inclusive, pelo que eu entendi, consultorias externas. Eu me lembro que tinha, na verdade, deixa eu deixar uma outra coisa clara. O controle interno, desculpa, essa política é para se certificar de que os relatórios refletiam aquilo que estava acontecendo na empresa, né? Então, despesas de amortização, de compras, de investimentos, enfim, que tudo estava ok. E tinha uma área específica, que agora não estou lembrado se era externo ou interno, mas que era dedicado à criação de controles internos. Assessorado, certamente, aqui e ali, por auditoria, mas era um pessoal, eu lembro bem o nome da pessoa até que cuidava disso, mas não lembro nem o sobrenome dele, mas ele que se dedicava 100% a esse projeto de controles internos, que, volto a dizer, teria como objeto principal certificar que os relatórios financeiros refletiam as atividades da empresa. Correto. Se eu não estiver enganado, então, a Petrobras ela dispunha de um comitê de auditoria, de uma ouvidoria, de um conselho fiscal, de uma auditoria interna e auditoria externa. Era basicamente esse o desenho de controle da empresa, que o senhor se recorda? Sim. Correto. O senhor foi eleito para o Conselho de Administração pelo grupo majoritário ou pelo grupo minoritário? Representava o grupo minoritário. Certo. Então, o senhor então não foi eleito por membros do governo? Não. Certo. O senhor se considerava um conselheiro independente? Fazendo uma ressalva e depois respondendo objetivamente, todo conselheiro, de acordo com a lei das SA, está lá para defender os interesses da empresa e não de nenhum grupo específico de acionistas, número 1. Número 2, existe dentro da CVM uma definição do que é membro independente e eu me qualifico como membro independente, sim. Correto. O senhor se recorda se na estrutura da Petrobras, se a eleição de diretores era uma incumbência, uma atribuição do Conselho de Administração? Como em várias outras empresas onde eu também participo, geralmente a diretoria executiva ou o presidente executivo da empresa sugere o nome, até porque o conselho não conhece todas as pessoas que têm perfil para aquele cargo, obviamente, isso é uma atribuição na prática da própria diretoria executiva, aí, do executivo maior, e depois é submetida à aprovação do conselho. Correto. O senhor apresentou alguma objeção à época em que houve a eleição para a diretoria dos senhores Nestor Severo, Paulo Roberto Costa e Renato Duque? Como mencionado em testemunho anterior, são pessoas que traziam um currículo bastante extenso e profundo conhecimento da empresa. Correto. Agora, não houve da parte do senhor nenhuma objeção com relação à eleição desses diretores? Não haveria, o que eu quis dizer é que eram pessoas que traziam justamente muito conhecimento e longos anos na empresa, não me recordo quantos anos, mas cada um deles tinha muitos anos de empresa. Correto. Não havia, então, nenhum elemento que justificasse a rejeição dessas pessoas naquele momento pelo Conselho? Exatamente. O senhor conhecia à época a estrutura de compliance das normas da SOX, da Sarbanes-Oxley? Na Petrobras? Isso. As normas de... Desculpa, se o senhor conhecia as normas de compliance da SOX na Petrobras, qual era a estrutura aplicada? Não sei se eu estou entendendo a pergunta adequadamente, mas existia uma série de normas a serem seguidas, inclusive pelo SOX. Esse comitê de auditoria era um órgão delegado do Conselho para acompanhar mais de perto se o tal relatório F20, que me parecia a peça central, estava sendo preparado refletindo aquilo que acontecia na empresa. Correto.
E diante da aplicação de todo esse sistema de controle, e particularmente dentro das funções que o senhor ocupava ali, foi detectada naquela época alguma irregularidade em relação a 8 contratos? Eu vou citar aqui os 8 contratos que a denúncia apresentada pelo Ministério Público se refere. Ela se refere a contratos do consórcio Compar, a contratos do consórcio da refinaria Abreu e Lima, a contratos do consórcio Terraplanagem Comperge, a contratos do consórcio Odebei, a contratos do consórcio Odebei Plangás, a contratos do consórcio Odebei Flair, a contratos do consórcio Odebet e a contratos do consórcio Rio Paraguaçu. Então eu pergunto para o senhor, em relação a esses 8 contratos que a denúncia faz referência, naquele momento, a estrutura de controle da Petrobras, particularmente a estrutura da qual o senhor participava, identificou alguma irregularidade nessas contratações? Eu não me recordo de nada especificamente com relação a esses contratos. Era padrão do Comitê de Auditoria relatar todas as vezes que havia algum desvio, e eram muitos, até para uma empresa desse tamanho não era nada surpreendente, com relação a aditivo que precisaria ser formalizado, mas, de novo, falta dizer, não me lembro nada específico em relação a esses contratos, mas está consignado nos relatórios do Comitê de Auditoria alguns desvios, algumas práticas a serem corrigidas, não práticas, desculpe, alguns assuntos específicos, algumas movimentações específicas a serem corrigidas, reforçadas, está tudo consignado, mas isso também era parte do processo de controles internos que deveria, com o passar do tempo, afinar. Mas, de novo, repetindo com muita clareza, nada me lembro com relação especificamente a esses contratos, mas sim, toda vez que havia desvio, eles eram preparados, reportados para que o executivo tomasse as medidas cabíveis para corrigir. Correto. O senhor narrou aqui que participou, inclusive, da implantação dessa estrutura de controle aí, pelo que eu entendi, do próprio Comitê de Auditoria. É isso, né? Eu acompanhou através do comitê a implantação desse projeto, que tinha datas, tinha todo um sistema de tal parte já está pronta até o dia 10, a outra até o dia 15, até o dia 20, né? Para que depois de alguns anos tivéssemos então um sistema aceitável que desse garantia para a aprovação do tal F20. Certo. Agora, diante daquilo que o senhor participava, daquilo que o senhor vivenciava, o senhor entendia que as estruturas de controle interno da Petrobras eram adequadas e eficientes? Eu relatei várias vezes no Comitê de Auditoria a necessidade do corpo de executivos ficar atento aos pontos apontados pelo comitê, assim como pela auditoria, assim como pelos outros órgãos, no sentido de reforçar a documentação, aditivos de contratos, pagamentos, enfim, coisas triviais que me pareciam numa empresa daquele tamanho, mas sim era reportado, havia necessidade de reforço e isso era constantemente reportado. Nada, de novo, específico, mas pequenas coisas aqui e ali aconteciam sim. E esses aprimoramentos foram ocorrendo? Esses aprimoramentos iam ocorrendo seja por parte da diretoria executiva, seja pela implementação, que eu acabei não ficando até o final, de controles internos que reforçariam a qualidade desse documento. Correto. A gestão na Petrobras era exercida pela diretoria executiva da companhia nos termos do Estatuto Social e da Lei das SAs? Eu diria que era exercida pela diretoria executiva, nos termos da Lei das SA, e era supervisionada e orientada, em termos estratégicos, pelo conselho da empresa. Correto. O senhor sabe dizer, se recorda, se a Petrobras, à época em que o senhor estava lá, seguia as orientações do Conselho da Organização Patrocinadora da Comissão de Tradeway, ou COSO, para manter controles internos efetivos sobre as demonstrações contábeis e ainda para avaliação da efetividade dos controles internos sobre as demonstrações contábeis incluídas no relatório da administração?
Senhor, me desculpe pedir para repetir, eu perdi o começo, não entendi qual órgão. Se a Petrobras seguia as regras de COSO para manter os controles internos efetivos. Mas desculpe, o que é COSO? Na verdade, é o Conselho da Organização Patrocinadora da Comissão de Tradeway. Então, eu não sou capaz de responder. Correto. O senhor, em 2010, o senhor estava na Petrobras ainda, correto? Correto. O senhor se recorda se, nesse ano de 2010, houve uma emissão de valores mobiliários pela companhia com a realização de auditorias financeiras e jurídicas no processo que envolveu a emissão desses valores mobiliários? O senhor está se referindo àquele aumento de capital? Exato. Não me lembro se foi em 2010, sim. O senhor soube se houve a realização de auditoria financeira e jurídica naquela ocasião? Sim. O senhor teve acesso ao resultado dessa auditoria financeira e jurídica? Eu vou dizer, houve uma contratação, se nós estamos falando, eu não estou lembrado bem do ano, daquele aumento de capital com o aporte das reservas, é disso que estamos falando? Exatamente. Então houve a contratação de um banco estrangeiro como advisor também para dimensionar qual era o valor daquelas reservas, enfim, de estabelecer um valor para que pudesse ser levada adiante a operação, e depois houve todo o trabalho por parte de consultores de toda a sorte. Sim, é um projeto que envolveu bastante gente, eu não lembro exatamente quais órgãos estavam envolvidos e quais empresas estavam envolvidas, mas sim, teve muita gente trabalhando nisso. Da auditoria financeira participaram grandes instituições financeiras brasileiras e estrangeiras, e assim como da parte jurídica também, grandes escritórios brasileiros e estrangeiros. Embora eu não estou agora lembrado qual das grandes brasileiras estavam lá, mas eu lembro que tinha assim, um acompanhamento, inclusive, eu me lembro bem de um banco que fez o acompanhamento, mas havia também acompanhamento de auditoria, foi bastante diligente o processo. Todos renomados e capacitados? Todos renomados e capacitados. Certo. O senhor se recorda de ter lido nesses relatórios a afirmação de que não foi identificado qualquer ato de corrupção na Petrobras? Não me recordo. O senhor se recorda desses relatórios terem apontado alguma prática endêmica de ilícitos na Petrobras? Não me recordo. No período em que o senhor exerceu essas funções de membro do Conselho de Administração, membro do Conselho de Auditoria e perito financeiro do Comitê de Auditoria, o senhor identificou algum sistema de corrupção endêmica e sistêmica na Petrobras? Não. Ok, doutor Fábio, eram essas as perguntas. Eu agradeço ao senhor. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem indagações? Tem uma breve indagação, Excelência. Em depoimento anterior, o senhor foi perguntado pelo juízo sobre de onde provinham as indicações para as diretorias da Petrobras. O senhor disse que já vinham na pauta. O senhor podia explicar um pouco melhor? Quando havia a nomeação, quer dizer, os assuntos da pauta, vai ser, por exemplo, a aprovação do balanço, investimento numa determinada área e tudo mais, e pode ser nomeação de diretor. O que eu quero dizer é que, quando aparecia, o diretor tinha sido, obviamente, escolhido, como acontece em outros conselhos, pela diretoria executiva, pelo presidente da empresa, como sendo essa pessoa adequada. Não é incomum, até porque eu vi em outras empresas, quem conhece o corpo realmente são os executivos. O currículo dele, então, é apresentado e sugerida a nomeação dele, já com a aprovação da diretoria executiva, para que o conselho confirmasse. Acho que é isso que eu quis dizer. E o senhor disse que não havia debates durante as reuniões sobre os nomes indicados? Eu não disse que não havia debate, eu acho que eu disse que não havia questionamento. Eram pessoas que chegavam com um currículo bastante extenso.
de serviços prestados à Petrobras, a condição de julgamento do Conselho, entendendo a boa-fé por parte de todos que estavam ali envolvidos, de aceitação na medida que eram pessoas bastante bem preparadas. E o senhor foi indagado... Pois não? Eu só ia falar que, de novo, não havia razão para questionamento com um debate muito prolongado, é isso. E o senhor foi indagado pelo juízo, o motivo pelo qual foi substituído Rogério Manso por Paulo Roberto Costa, o senhor disse não saber. E o senhor sabe dizer por que Nestor Cerveró foi substituído? Não. Não houve debates a respeito na sessão de substituição do seu nome? Não me recordo. Sem mais perguntas. Paciente de acusação tem perguntas? Senhor Colletti, só para deixar bem claro, há um episódio em que o senhor Nestor Cerveró ele é substituído pelo senhor Jorge Zelada, e isso na diretoria internacional da Petrobras. E por sua vez o senhor Nestor Cerveró é nomeado para uma diretoria financeira na BR Distribuidora. O senhor não se recorda das circunstâncias dessa substituição? Não me recordo. Não me recordo. Eu sei do caso, obviamente, porque depois foi muito comentado, mas não me recordo. Nem me recordo especificamente da reunião, de como foi, eu nem sequer eu estava lá, na verdade. Não me recordo. Perfeito, só para ter isso bem claro. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Fábio Colletti Barbosa. Pode interromper a gravação.